Fala, doutores e doutoras, professor Matheus aqui do Instituto Oliver e continuando nossa hermenêutica, nossa ministração, discorrendo sobre o artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à propriedade, à segurança, à igualdade, ou seja, o VILPS, V de vida, I de igualdade, L de liberdade, P de propriedade, S de segurança. VILPS, V de vida, I de igualdade, L de liberdade, P de propriedade e S de segurança. VILPS é um mnemônico que eu passei para os senhores na primeira aula. VILPS, V-I-L-P-S, V-I-L-P-S. Já discorri com os senhores sobre o direito à vida, foi falado também sobre o direito de igualdade e foi falado na última aula sobre o direito de liberdade. E na aula de hoje nós iremos trabalhar com o direito de propriedade. Professor, por que o senhor está gravando a aula agora no seu escritório? No escritório que o senhor tem da sua casa? Estou achando melhor gravar a aula aqui, os alunos estão gostando, até porque o que eu estou falando para os senhores está aqui abaixo da aula. Só olhar para baixo aqui, ó, no portal do aluno, e assim que nós finalizarmos a aula, você faz o seu resumo, faz a leitura e faz o seu resumo, que aí você vai ficar com a mensagem que eu passei em vídeo e em áudio, ok? E ainda vai fazer o resumo, você nunca mais vai esquecer. E também porque eu não estou conseguindo horários na empresa. O pessoal está gravando aula no 12, tá? O pessoal está, graças a Deus, gravando aula no 12. Aulas com os meninos do presenciais, aulas para o pessoal do online, então tá essa correria aí. Mas fiquem tranquilos que eu estou aqui me esforçando para dar o melhor para os senhores. O melhor. E eu estou, mais uma vez, repito, o melhor. E eu estou e estarei sempre, enquanto houver fôlego de vida em mim, enquanto Deus permitir que eu esteja no mundo dos vivos, à disposição dos senhores 24 horas por dia. Ok, senhores? Pareceu até uma despedida, né? Mas não é não. Pode ter certeza que eu não vou morrer não, viu? Vai demorar muito para me morrer ainda. Pode ficar tranquilo. Os senhores vão ter que me aturar. Fechou, senhores? Então hoje iremos discorrer sobre o direito de propriedade. Ora, o que é, em síntese, ter o direito à propriedade? O direito à propriedade, que é garantido, inclusive, na Declaração dos Direitos Humanos de 1948, no seu artigo 17. Você pode conferir aqui abaixo, vou deixar essa informação aqui abaixo para os senhores. O direito à propriedade, que é garantido no nosso artigo 5º e é visto como uma cláusula pétrea. O que é direito à propriedade? A primeira coisa que você tem que entender é que, para que haja propriedade, para que haja direito de propriedade, eu preciso ter o direito de uso, o direito de gozo e o direito de dispor. O que é direito de uso? O que é direito de gozo? E o que é direito de dispor? São características que têm que estar embutidas no direito de propriedade. Se foi te dado pelo Estado o direito de propriedade, quando você tem o direito de propriedade a algo, a algum bem jurídico tutelado, logo você vai ter o direito de uso, o direito de usufruir e o direito de dispor. São três características marcantes que declaram a efetividade do direito de propriedade. Exemplo, direito de uso. Ora, se você tem direito de propriedade de alguma coisa, de algum objeto, de algum bem jurídico tutelado, logo você tem um direito de uso. Você pode usar da maneira que você queira, desde que você atenda à função pública. É garantido o direito de propriedade. A propriedade atenderá à sua função pública. Está lá no artigo 5º. É garantido o direito de propriedade. Porém, a propriedade atenderá à sua função pública. E o que é função pública? É eu ter o direito de propriedade, mas ao ter esse direito de propriedade, eu não vou somente visar um interesse particular. Eu não vou somente visar algo que seja benevolente somente à minha pessoa, a interesses particulares meus. Não. Eu devo, ainda que seja uma propriedade minha, ter a responsabilidade de atender à função pública.
ter a responsabilidade de atender à função pública. É isso mesmo, senhores. Ou seja, o direito de propriedade não é só atender um direito particular, um direito de interesse privado. Eu preciso também respeitar a coletividade. Vou explicar isso mais à frente. Então, o direito à propriedade já vem embutido o direito de uso. Ou seja, imagina que você tem uma casa. Vamos tentar simplificar aqui para ficar mais fácil. Você tem um imóvel no seu nome. Você pode usar esse imóvel da maneira que lhe apraz, ou seja, respeitando a função pública. Ou seja, por que respeitando a função pública? Porque não existe direito fundamental absoluto. O direito à propriedade deve ser um direito garantido constitucionalmente falando. É um direito constitucional, é uma garantia constitucional. Ou seja, é um direito fundamental do indivíduo. Porém, não é direito absoluto. É garantido o direito de propriedade, mas a propriedade deve atender à sua função social. Existem casos de desapropriação, nós iremos trabalhar nessa aula de hoje. Desapropriação por utilidade pública, desapropriação por necessidade pública, desapropriação por interesse social, né? Vamos falar sobre isso nessa aula de hoje, está aqui abaixo, aqui, ó. Ok, senhores? Então, imagina que você tem um imóvel, explicando aqui a questão do direito de uso, que vem embutido com o direito de propriedade. Você pode usar do jeito que você quiser. Ou você pode morar na casa, ou você pode passar ela para outra pessoa morar, para um membro da família morar, ou você pode fazer o quê? Alugar a casa para outra pessoa. A propriedade é sua, direito de uso, o uso é seu. Agora, a pessoa que está alugando o imóvel, ela não pode fazer o que ela quer. Ela não pode simplesmente ir lá e derrubar uma árvore de 30, 40 anos que está no fundo da sua casa e fazer outra, ou construir mais para cima da sua casa. Não, a casa não é dela. O direito de uso é só de quem tem o direito de propriedade, é só seu, você que usa do jeito que você quiser, atendendo a função pública. Segunda coisa, direito de gozo. Imagina que você tem uma chácara, vou dar meu exemplo aqui, ó. Eu tenho uma chacrinha aqui em Uberlândia, uma chácara pequena. E na minha chácara tem algumas árvores lá que produzem frutos. Tem até uma aqui que eu esqueci o nome, mas tem outras aqui que eu lembro. A que eu esqueci o nome é que a minha família gosta bastante, não sei se é caqui, o nome daquele. Enfim, jabuticaba, acerola. O que é o direito de dispor, que vem embutido no direito de propriedade? Se tem direito de propriedade, existe o direito de dispor. Ou seja, eu vou dispor, direito de gozo, pessoal. Se tem direito de propriedade, tem o direito de gozo. Eu vou gozar daquilo que se produz dentro da minha propriedade. Então, se eu tenho uma casa e eu alugo essa casa, ela vai me dar rendimentos mensais, sim ou não? A casa é uma propriedade minha. E se é uma propriedade minha, logo eu tenho o direito de uso e o direito de gozo. O que é o direito de gozo? Eu tenho o direito de gozar de tudo aquilo que se reproduz dentro da minha propriedade. Se eu alugo um imóvel e me rende aluguéis, eu tenho direito a esse aluguel, direito de gozo. Se nasce um pé de caju na minha chácara, igual tem lá na minha chácara, tem pé de acerola, tem pé de manga, tem pé de jabuticaba. Quando nasce lá, eu tenho direito, é direito meu, porque a propriedade é minha, então eu tenho o direito de gozar daquilo que é produzido dentro da minha propriedade, direito de gozo. Então, primeiro direito, se você tem o direito de propriedade, você vai ter esses direitos. Primeiro direito, direito de uso. Segundo direito, direito de gozo. E terceiro direito, direito de dispor. Como assim dispor? Você pode vender, você pode emprestar, você pode fazer o que você quiser, você pode dispor da sua propriedade. Se algo lhe pertence, você dispõe da maneira que lhe agrada. Se algo não lhe pertence, você indispõe. Você não tem o direito de dispor. Exemplo, você passou no concurso da Polícia Militar de Minas Gerais. Foi designado para trabalhar na administração do batalhão. E lá na administração do batalhão tem um notebook lá que é da Polícia Militar. Mas esse notebook foi designado para você trabalhar, mas é da Polícia Militar. É seu o notebook? A propriedade é sua? Não, é da administração pública, da Polícia Militar. Você pode dispor daquele notebook da maneira que lhe apraz? Não. Você pode pegar um notebook e levar para sua casa? Não, não é seu. Ou seja, você indispõe, porque não é seu. Já quando nós falamos de direito à propriedade, você pode dispor, você pode emprestar, você pode dar, você pode vender. Você tem esse direito de dispor,
Porque o direito de propriedade vem embutido nele o direito de uso, o direito de gozo e o direito de dispor. Se há de se falar em direito à propriedade, há de se falar em direito de uso, em direito de gozo e em direito de dispor. Se eu tenho o direito de uso, se eu tenho o direito de gozo, se eu tenho o direito de dispor de algo, logo eu tenho o direito de propriedade. Direito de propriedade vem acompanhado com esses outros direitos. Vamos supor, eu comprei minha chacrinha lá, correto? Deus permitiu, me deu essa vitória. É minha em plano material? É minha. E depois que eu morrer, vai ficar aí, vai passar para outro. Igual o antigo dono, morreu, passou para nós. Compramos dele, enfim. Mas enquanto eu estiver aqui vivo, é minha? É minha. Eu posso dispor dela da maneira que eu quiser, ou seja, eu posso vender, emprestar, alugar para o pessoal fazer festa? Posso. Eu tenho direito de propriedade, tem escritura, está no meu nome. Eu posso usufruir dos frutos, de tudo que se produz lá dentro? Posso. Eu tenho direito à propriedade do local. Eu posso ter o direito de uso, ou seja, usar do jeito que eu quiser, subir para cima, subir para baixo, quebrar portão, arrumar portão, colocar cachorro lá dentro, plantar mais árvore, colocar piscina? Posso? Posso. Eu tenho direito de uso, eu uso do jeito que eu quiser. Então, estão entendendo, senhores? Então, essa é a primeira parte que os senhores devem entender. Primeira, o direito de propriedade é garantia constitucional, é um direito fundamental, mas não é absoluto. Por que não é absoluto? Porque existe a desapropriação. Iremos trabalhar nessa aula aqui sobre as espécies de desapropriação. Ok? E a propriedade, ainda que seja um direito fundamental, ela tem que atender à função pública. Eu tenho o direito de propriedade, mas eu tenho que atender a função pública. E o que é atender a função pública? É atender a finalidade pública. E não só a finalidade particular, não só o meu interesse, mas o interesse público. Ok, senhores? Então nós temos aí, falando agora sobre a questão da desapropriação. Então vamos passar agora para uma segunda parte da aula, né? Essa é a primeira parte. A primeira parte é a parte de propriedade, ok? Direito de propriedade. Vou fazer um negócio para ficar melhor. Eu vou finalizar essa aula aqui. Então olha só, vou finalizar essa aula aqui como uma explicação do que é o direito à propriedade, uma aula pequena para você entender. Se você não entender, você assiste ela de novo. E vou gravar uma nova aula agora explicando sobre as espécies de desapropriação, ok? Desapropriação por necessidade pública, utilidade pública ou por interesse social, belezinha? E quando é que pode ocorrer, né? Se haverá indenização, se a indenização é por dinheiro, como é que funciona o processo de se desapropriar alguém, processo administrativo, processo judicial. Então, vou finalizar essa aula aqui, só explicando que o direito de propriedade é um direito fundamental, mas não é absoluto, é um direito garantido na Constituição Federal, é um direito que deve atender à função pública e é um direito que, se há de se falar em direito de propriedade, há de se falar em direito de uso, gozo e dispor. Direito de uso, direito de gozar e direito de dispor. Ok? Se gostou da aula, deixa 5 estrelas. Se ficou com dúvida, comente abaixo nos comentários. Mas eu vou gravar uma aula nova agora explicando sobre a desapropriação e vou colocar abaixo dessa aula aqui. Não vou lançar outro módulo, não. Vai ser abaixo dessa aula aqui. Só para não ficar cansativo para os senhores. Beleza? Tamo junto e até mais.